Boa tarde, meus irmãos, beleza? Tudo na paz? Estou aqui no horário de meio-dia descansando um pouco. Estou trabalhando fora, viajando. Estamos aqui próximo da obra e estava aqui assistindo o vídeo desse moço aqui. E o que me parece que agora virou moda, né? As pessoas agora estão aí destilando a sua sabedoria, seu entendimento e o seu intelecto, porque assim, elas é o que vem na mente, é o que elas deduzem e para elas é a verdade. O Deus do Velho Testamento é o diabo, é o dragão, é tanta coisa. Eles não conseguem entender que o Pai criou todas as coisas. Todas as coisas sem exceção. Só que para elas não. Nosso Pai é um e o Deus da Escritura é outro. Porque eles ficam fazendo comparações com o que o Messias falava e com o que o Deus do Velho Testamento falava. Eles não conseguem entender que a missão do Messias era uma coisa e a missão dos outros foram outras coisas. Tudo amando do mesmo Criador, do mesmo Pai. Só que eles não conseguem entender nada. Tudo é o que está na mente deles. E o que eles criam na mente deles é a verdade, para eles, né? Mas vamos ver um trechinho aqui. Eu não vou prolongar muito o vídeo, porque da boca dessas pessoas só sai o mesmo do mesmo. E agora é moda. Todo mundo agora é antissemita, anti-bíblia, anti-tudo. Entendeu? Eles amam pregar essas coisas. O Criador é o diabo e o pai do Messias é o bonzinho. O Deus do Velho Testamento, como eles dizem, porque é uma coisa só, é o diabo, é o dragão. Eles chamam o pai de dragão, literalmente. Mas vamos ver aqui, ó. Olha aqui, é bem claro o que o Messias fala, cara. Como é que se você não entende, é que você não tem o espírito, e acabou, né? Aí. Pronto, se você não entender a loucura dessas pessoas, você não tem um espírito. Ou seja, se você não conseguir compreender o que eles falam, é porque você não tem o espírito do Pai em si. Ou seja, o Espírito Santo, né? O espírito de sabedoria da mãe. E é uma loucura. Disseram depois, ó, a lei, ela era cheia de coisas para fazer, né? Você tinha 10 mandamentos e mais 618 preceitos que ninguém podia cumprir, nenhum nem outro. Todo. Veja, os 10 mandamentos e os preceitos da lei, ninguém podia cumprir. Ué, e o Messias vai fazer o que se não cumprir? Porque a lei é para ser cumprida. Ela só é penalizado aquele que descumpre a lei. Só que eles não conseguem entender isso. Só quem é penalizado pela lei é quem não cumpre a lei. Entendeu? E o Messias cumpriu a risca. Mesmo assim foi penalizado. O mundo é a lei de maldição e condenação. Tanto que Paulo diz, todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Porque ela. Por que está debaixo de maldição? Porque você será punido se você transgredir a lei. Entendeu? Mas a graça é para perdoar o pecado de quem transgride a lei. Entendeu? A graça é um perdão que é dado para quem transgride a lei. A graça não é dada àqueles que são justos, mas sim aos que são pecadores, que transgrediram a lei.
Por isso, a graça. A graça é um perdão que você recebe de um juiz. Pronto, você transgrediu a lei, mas o juiz decidiu lhe absorver. Pronto, é a graça. Mas a graça só é dada àqueles que transgridem a lei, não ao justo. É a lei do acusador. Tanto que está lá em Apocalipse. Ele acusava todo dia. E o próprio Messias faz. O acusador de vocês é Moisés. Tanto que o Messias sempre falava... Eu não vou nem prolongar mais, meus irmãos, porque isso aqui é muito triste. A pessoa não consegue entender um texto, não consegue entender um contexto. E esse moço aqui ele se diz sábio, viu? Intelecto. Mas tudo bem, já que ele falou que os 10 mandamentos e os estatutos eram impossíveis de se cumprir, né? Porque ninguém poderia cumprir, porque ninguém conseguia cumprir aquilo. Muito bem. Então vamos para a Escritura, que é dentro da Escritura que tem a verdade. Não é achismo de tolos. Porque essas pessoas aqui é igual aqueles lá do passado, sabe? Que eles pegam só um trechinho aqui, Moisés, o acusador. Mas por que Moisés é o acusador? Porque aquelas pessoas confiavam somente em Moisés e o próprio Moisés vai acusar eles de terem transgredido a lei que foi dada por Moisés. Não consegue entender? É difícil, né, entender as coisas. Então vamos aqui para a Escritura, meus irmãos. Vou dar só uma pausazinha aqui para a gente ler esse texto. Meus irmãos, vim aqui para um lugar mais fechado. Tá um barulho ali de som ali. Então vamos começar aqui a leitura. Ó. Tendo, pois, muitos apreendido por ordem e narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Ou seja, que é Lucas, né? Que era um investigador e médico e perito, né? Porque ele, com sua capacidade médica, ele é um perito. Então, para ele fazer esse texto, essa escrita, ele analisou bem os fatos. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Aqui é Lucas, né, escrevendo a Teófilo, não é isso? Existiu no tempo, veja, aqui já é Lucas que está escrevendo. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Ou seja, tanto Isabel é das filhas de Arão, que era sacerdote, como também Zacarias, que é da ordem de Abias. Ambos descendentes de sacerdotes. E eram ambos justos perante Deus. Esse Deus aqui que ele está falando é o Deus de Abraão e de Jacó. Lucas está se referindo aqui ao Deus de Arão, Deus de Abias. Não é de dragão, não é de Satanás, é do pai do Messias. Entendeu? Eram ambos justos perante o Pai, andando sem repreensão
em todos os mandamentos e preceitos do Pai. Então, como que essas pessoas aí conseguem separar o Pai? Dizer que o Deus do Velho Testamento, que era o Deus aqui de Isabel e de Zacarias, e ele servia ao Pai. Como que essas pessoas podem dizer que esse mesmo Deus é o diabo, é o dragão? Veja, Zacarias e Isabel eram ambos, ou seja, os dois, justos perante Deus, perante o Pai, andando sem repressão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, do Pai. Então, como que as pessoas dizem que era impossível cumprir os 10 mandamentos, impossível cumprir os preceitos? O que me parece é que essas pessoas agem de má fé, né? E querem colocar essas coisas na cabeça das pessoas, porque elas não têm capacidade de cumprir um só mandamento e querem que todas as pessoas caiam no mesmo erro que eles, ou seja, transgressão da lei. Não é porque o Messias trouxe a graça e o perdão às pessoas que agora você tem o direito e a permissão para pecar todos os dias. Eu estou debaixo da graça, mas as pessoas que estão debaixo da graça estão indo para o inferno, porque estão transgredindo a lei. Entendeu? E não tinha filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante do Pai, ou será que Zacarias exercia sacerdote diante do dragão? Porque esse dragão aqui, que vocês falam que é o dragão, que é o diabo, que é Satanás, ele tem o poder de dar filhos, né? De curar uma mulher estéril, de fazer uma mulher velha e estéril ter filhos. Nossa, como é bom esse dragão, né? E poderoso. É o meu pai. E ambos eram avançados em idade, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante do Pai, na ordem da sua turma, porque os sacerdotes, eles tinham as turmas, né, para poder trabalharem no trabalho de sacerdote, da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Pai, veja, lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Ou será que esse anjo aqui, Gabriel aqui, é Satanás também? Porque tudo para as pessoas é o diabo. Se aqui era a casa do dragão, então o anjo Gabriel serve ao dragão, não é isso? Na cabecinha de vocês. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Esse Senhor aqui que a gente está falando é o Deus de Moisés, é o Deus do Messias, é o Pai do Messias. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante dele no espírito do poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos,
Por que o anjo está se referindo no espírito de Elias? Se Elias servia ao dragão, o Satanás, por que o anjo está se referindo aqui a Elias, no espírito de Elias? Porque Elias foi um profeta e serviu ao Pai. Porém, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assiste diante do Pai, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas, e eis que ficará mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem. Veja, o anjo é tão bonzinho, né? Vocês falam que o Pai é só amor, é só bondade, né? Mas veja que o anjo do Pai aqui deixou Zacarias mudo. Porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. Vamos parar por aqui, meus irmãos, porque já está longo. Mas isso é só para vocês entenderem, meus irmãos, que essas pessoas não entendem nada. Elas é o que elas creem, o que está na cabeça delas, entendeu? Elas separam Deus de outro Deus, um filho de... Cara, é uma loucura, entendeu? É o mesmo Criador. Zacarias e Isabel serviam ao Pai no templo como sacerdote, entendeu? Porque as coisas físicas eram para ensinar as coisas espirituais. E aqui estava bem próximo, das coisas físicas se tornarem espirituais. E o que era da prática ia para o coração, para o espírito, para o entendimento. É uma coisa didática. O Pai usou o templo, usou todas as coisas do passado como algo didático, para que depois, quando o Messias chegasse, ele explicasse tudo. E sim mostrar um espírito dentro do nosso coração, do nosso entendimento. Não é para jogar as coisas velhas fora, é para compreender as coisas velhas com um novo. Entendeu? Mas tá aí fica a pergunta: esse Deus aqui, esse Pai aqui, esse anjo que apareceu aqui, é o dragão? É o diabo? Porque depois de tudo isso aqui veio João Batista, filho de uma mulher descendente de um sacerdote e de um homem descendente de sacerdote. E aí? Porque se ia vir um profeta tão poderoso em palavras, em sabedoria, viria da casa do dragão. Só que ele veio da casa do dragão, porque o dragão aí é o próprio Criador. E fiquem na paz, meus irmãos. Não caiam em balelas. Vão para a Escritura, porque ela é a verdade.